Último amistoso da seleção antes da estreia na Copa América, Estados Unidos e Brasil. Será que a seleção canarinha vai vencer mais um jogo? Vamos analisar agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de seleção brasileira, amistoso contra os Estados Unidos nesta quarta-feira. É o jogo que a gente vai analisar agora e quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos analisar o último amistoso preparatório da seleção brasileira para a Copa América, o primeiro grande desafio aí nessa era Dorival Júnior. Seleção brasileira que vem se reformulando, vem apresentando um futebol melhor do que teve ali pós-Copa do Mundo com o Fernando Diniz. Vamos trazer o contexto das duas seleções, estatísticas, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. O jogo nesta quarta-feira, né, dia 12, também conhecido como o Dia dos Namorados, Perfeito. às 8 horas da noite lá no Camping World Stadium, lá em Orlando, né? Deve ter muito brasileiro. Muito brasileiro, Acho que o estádio vai estar meio a meio até Isso, mais do Brasil, se brincar. É jogo que é amistoso, né? O último amistoso tanto dos Estados Unidos como do Brasil antes da disputa da Copa América que começa na próxima semana. A gente já aproveita para ver como chegam as equipes em números, né? A gente tem um recorte aí dos últimos 5 jogos das duas seleções, os Estados Unidos com 3 derrotas, né? 2 vitórias, inclusive a última derrota dos norte-americanos, né? Foi para a Colômbia, né? 5-1, né? Uma goleada acachapante. Já o Brasil com o Dorival Júnior não perdeu nos 3 jogos, né? Ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha e venceu o México ali, abriu 2-0, sofreu o empate, mas Endrick nos acréscimos, Matheus, deu a vitória ao Brasil. Pois é, a gente traz esse recorte aí dos últimos 5 jogos, mas no caso específico da seleção brasileira, acho que é muito importante, né, a gente relativizar o fato de que aquelas 2 derrotas, né, foram antes, né, com o treinador ainda Fernando Diniz, e desde que Dorival assumiu, são 3 jogos aí de vencibilidade contra 3 seleções fortes, né? 3 seleções ali que sempre jogam mata-mata de Copa do Mundo, venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha num jogaço, 3-3, e vence o México também já nos acréscimos. O detalhe interessante aqui foi gol do Endrick nos 3 jogos. Então vamos ver se o garoto mais uma vez vai desequilibrar a favor da seleção brasileira. Conforme a gente mencionou, o último amistoso antes da Copa América, vale lembrar que esse jogo é nos Estados Unidos, onde irá acontecer a competição, né? Ou seja, o Brasil vai enfrentar o anfitrião. E vamos ver, porque também é um jogo importante para os Estados Unidos, né? Já que é o último amistoso preparatório também da seleção americana para disputar essa competição extremamente relevante na sua casa, praticamente um aquecimento ali para a Copa do Mundo, né? 2 anos antes da maior competição entre seleções, que também irá acontecer lá nos Estados Unidos. Em termos de gols marcados e sofridos, médias muito altas, né? Das 2 seleções aí, a gente observa, nesses últimos 5 jogos, saíram pelo menos 3 gols. Então, talvez essa já seja uma tônica para esse confronto? Eu também acho, né? A gente viu que o último jogo do Brasil saiu 5, né? Nos Estados Unidos saiu 6. Saiu 6, né? Então, eu acho que podemos analisar bem o mercado de gols no nosso momento bet nacional. Mas antes, vamos ver os padrões das equipes, né? Para nos ajudar nas análises. O time dos Estados Unidos, né? Marcou gol, Matheus, em 19 dos seus últimos 20 jogos. Só na derrota para a Eslovênia por 1-0 foi a partida aí que a seleção estadunidense, né, não marcou gol. Mas também é um time que sofre muito gol, né? Sofreu gol em 6 dos seus últimos 7 jogos. E aí, no retrospecto, na verdade, essa estatística é do Brasil, né? Tá? Isso, o Brasil tá a bandeirinha aí, mas essa é a estatística do Brasil, né? O Brasil sofreu gol em 6 dos seus últimos 7 jogos. E curioso que o único jogo que não levou foi contra a Inglaterra, né? Que foi um jogo dificílimo. Isso. Muita gente esperava até que o Brasil fosse ser derrotado, estreia de Dorival, né? Mas acabou vencendo por 1-0. E aí, só para corrigir, né? Esses 6 dos últimos 7 jogos foi a seleção brasileira quem tem sofrido gols. Justamente porque a gente acaba trazendo aqui uma leitura de que o Brasil pode acabar sofrendo gol nesse jogo, né? Apesar do grande favoritismo, a gente vai observar lá no nosso momento bet nacional, mas os Estados Unidos, até mesmo quando ele é derrotado e jogando contra seleções de porte maior, né? Ele tem feito seu golzinho. Tomou uma goleada aí da Colômbia, mas fez o seu gol, perdeu de 5-1. Quando ele enfrenta a Alemanha e a Holanda também, nesse retrospecto aí de 20 jogos que a gente trouxe, tiveram esse confronto entre 2 grandes seleções, os Estados Unidos perdeu os 2 jogos de 3-1. Então ele também deixou o seu golzinho. Então pode ser que eventualmente a seleção americana acaba deixando o seu gol aqui também contra o Brasil, né? E no confronto direto, ampla vantagem do Brasil, né? Venceu os últimos 11 jogos contra os norte-americanos. Na verdade, teve um empate numa Copa das Confederações, acho que 2017, né? Que o Brasil venceu na prorrogação. Aí colocou aí no bolo. Mas a gente considerou vitória do Brasil também, mas
fato é que dificilmente o Brasil perde para os norte-americanos. Pois é, vamos ver agora o nosso momento Beto Nacional. A gente já construiu aqui uma linha de raciocínio, né, algo que tende para a vitória do Brasil, que tende para gols, mas de nada adianta a gente não observar as odds. Afinal, a gente vai ter que buscar algo de valor. Né? Logo de cara, a gente já vê que a cotação a favor do Brasil realmente ela é baixa. Né? Um favoritismo muito grande para a seleção brasileira. Cotação de 1,47 na vitória da seleção canarinho e uma odd de 5,81 na vitória dos Estados Unidos. Eu acredito muito na vitória do Brasil, mas essa odd tá baixinha, né, Fábio? Tá baixinha. Tá baixo. Eu até acho que o Brasil venceu o México, que é mais time, né? Um time mais complicado de se encarar. Então acho que talvez essa odd do Brasil pro ao vivo, né? Se o Brasil não marcar um gol cedo, pode ser uma boa. Mas eu acho que a pedida é gols, né, Matheus? Pois é. A gente pode dar uma olhadinha no mercado de gols. Eu até diria que a pedida não é gols. Por quê? Justamente por causa desse adendo já que eu fiz aí. O próprio site da Beto Nacional já está precificando que existe uma tendência muito alta de sair gols na partida. É de se esperar, né? Nos últimos 2 jogos da seleção brasileira, por exemplo, em um deles saiu 5 e no outro saiu 6, que foi o 3-3 com a Espanha. O último jogo dos Estados Unidos também saiu 6 gols, 5-1 na derrota contra a Colômbia. Então, pra gente buscar algo de valor, a gente teria que pegar aí o mais de 3 gols, pagando 1,78. Pra gente ter um green nesse confronto, teria que sair 4 gols. Por mais que haja esse retrospecto recente, por mais que exista uma tendência de fato de sair gols, eu fico um pezinho atrás, porque é muito gol no confronto, né? Para sair 4 gols é muita coisa. E a gente pode esmiuçar um pouquinho mais o site para tentar buscar outras oportunidades. Produção, por favor, vamos ali rapidamente no handicap, primeiramente. Em termos de vitória, Fábio, você acredita que o Brasil vai vencer por 2 ou mais gols? Acredito. Pois é, então a gente pode buscar aqui o handicap -1. O handicap -1 está pagando 1,71. É uma forma de você buscar uma odd mais alta do que lá na vitória do Brasil, que só pagou em 47. Aqui tem um porém. Se o Brasil vence por 1 gol de diferença, o dinheiro é devolvido para o apostador, certo? É o handicap asiático -1. Se a seleção brasileira vence por 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 eventualmente, o apostador ele não perde dinheiro, mas ele também não lucra. Ele está protegido na vitória. Uma vitória simples está protegido. Se a seleção brasileira vence por 2 ou mais, coisa que eu acredito que vai acontecer, aí é green. E você vai ter uma cotação de 1,71 ao invés do 1,47 lá na vitória do Brasil. Então é uma opção que paga mais e que praticamente tem a mesma segurança ali, né? Você só vai perder dinheiro se o Brasil não vencer o jogo, né? Ou os Estados Unidos ganhar, ou foi empate. Agora, em termos de gols, Fábio, melhor do que esse mais de 3, eu ficaria ligado em outra opção para o ao vivo, produção. Vamos lá na abinha de gols, por favor. Que seria para o Brasil marcar mais de 1,5 gols, né? Para o ao vivo, essa opção eu acredito que seja muito interessante. A gente tem aí uma cotaçãozinha de 1,45. E a minha leitura é a seguinte, Fábio. Lá no mais de 3 gols, teria que sair 4 para a gente buscar um green. Sim. Se for sair 4 gols na partida, muito provavelmente 2 é do Brasil, né? Dificilmente esse jogo seria o quê? 4-0 ou 3-1 para os Estados Unidos, né? Então acaba sendo uma alternativa aí para o tempo real. A menos que o Brasil faça um gol cedo, né? Aí não vai ter como. Mas acredito muito que o Brasil vai deixar 2 golzinhos. Pelo menos um do Hendrick, né? Esse aí a gente já tem. Isso. E um gol estadunidense. Esse é outro ponto também que a gente abordou muito, né? Os Estados Unidos marcou gol em 19 dos seus últimos 20 jogos e a seleção brasileira levou em 6 dos seus últimos 7. Mas a odd também não está muito atrativa, né? Apenas 1,49 no gol dos Estados Unidos. Então eu fico um pé atrás. Porque assim, o Brasil ele tá melhorando, acredito eu, né? Ele levou esses 2 gols máxima, do México. Né? Contra o Exato, México, contra o México. Eu ia relativizar justamente isso. Um time mais alternativo e nessa quarta vai com força máxima, até porque é o último amistoso da Copa América. Então eu fico um pezinho atrás aí nesse gol dos Estados Unidos. Eu acho que é mais fácil o Brasil fazer 2 do que os Estados Unidos fazer 1. Então, se for para esperar algo pro ao vivo já em termos de gols, eu prefiro ficar com mais de 1,5 do Brasil. Muito bem, então vamos repassar a dica do Tipster e o Fique de Olho para o confronto entre Estados Unidos e Brasil amistoso internacional. A nossa dica do Tipster para o último amistoso preparatório da seleção brasileira para a Copa América, o confronto diante dos Estados Unidos, anfitrião da competição, é justamente o handicap -1 a favor da seleção brasileira. Né? O Brasil ele deve ir com os jogadores mais qualificados, com força máxima para esse confronto, diferente do que foi ali contra o México. Né? Então acredito numa vitória boa do Brasil por 2 ou mais gols de diferença. E mesmo que eventualmente o Brasil tenha apenas uma vitória simples nesse jogo, ou seja, por 1 gol de diferença, o dinheiro é devolvido para o apostador. Você não vai perder dinheiro. Só perde se o Brasil não vencer a partida. Para o ao vivo, o Fique de Olho fica com uma alternativa aí no mais de 1,5 gols da seleção brasileira. Ou seja, para o Brasil marcar pelo menos 2 gols no confronto. Pré-jogo essa odd é um pouquinho baixa, mas ali no ao vivo, por volta dos 20 minutos, caso a seleção brasileira não faça um gol cedo, você já consegue buscar essa alternativa com uma cotaçãozinha melhor. Fica a recomendação aí para o tempo real. Muito bem, ainda acrescenta a vitória do Brasil, né? Você ainda pode botar aí no bolo também, né? Bota o gol do Hendrick também, que inclusive é a menor odd, tá? A menor odd de gol desse jogo é a do Hendrick, ou seja, o menino tá com moral. Então, vai lá na Bet Nacional, explora
explora mais mercados aí desse jogo, porque tem muita coisa aí para esse Estados Unidos e Brasil. Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia e aqueles recados que você já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal e também ativa o sininho e entra em tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, Tamo galera. junto. Tamo junto.